as contribuições e correções da ata, no caso da reunião anterior, que é a 30ª. Aí eu queria ver com vocês se nós podemos aí seguir com o fechamento da ata, ou se alguém tem alguma contribuição para alguma alteração, para fazer alguma sugestão, alguma correção. Se manifeste, né, quem tem algo a contribuir. Se todos permanecerem calados, eu vou considerar a ata aprovada. Nenhuma manifestação. Então, ata da 30ª reunião ordinária do Comitê de Bacia do Rio São Lourenço, aprovada. Bom, deixa eu verificar aqui qual é a próxima pauta. Apresentação e discussão da denúncia referente à contratação da Rádio Liberal. Agora será a apresentação, né, e discussão da denúncia referente ao projeto de implantação de barragem no Ribeirão Arareal. Eu vou estar fazendo a leitura aqui da denúncia, porque a gente não foi encaminhado para vocês, né? Não, a denúncia não é... Foi encaminhada a notícia, né? Nós tivemos essa notícia divulgada no jornal A Tribuna, no dia 1º de maio. E onde a prefeitura, o Igor vai compartilhar aí na tela, onde a prefeitura de Rondonópolis, né, avançou, a reportagem dizia que a prefeitura de Rondonópolis avançou no projeto de construção de um lago, que será um reservatório de água na região da nascente do córrego Arareal, com a publicação do decreto municipal que declara de utilidade pública áreas de propriedade particular para fins de desapropriação. As áreas, conforme o decreto, devem ser desapropriadas para a implantação do reservatório de água municipal. O decreto 13.346, de 13 de abril, declarou de utilidade pública áreas de metragens diversas na zona rural e também urbana do município. Ao todo, foram declaradas de utilidade pública 36 áreas. Os tamanhos são diversos, variando entre mais de 40 hectares até áreas de 1 hectare. A maior parte delas está localizada na zona rural de Rondonópolis, em fazendas, estâncias e chácaras. Há também áreas situadas no loteamento de chácaras, Globo Recreio e na zona urbana, nas proximidades do loteamento Parque das Laranjeiras. De acordo com o que estabelece o decreto, assinado pelo prefeito Cláudio Ferreira, as 36 áreas, cujos memoriais de localização foram descritos no decreto, serão destinadas para o Reservatório Municipal de Água Bruto e implantação de infraestrutura associada. O objetivo é a diversificação de matriz hídrica e a garantia de segurança do abastecimento público em Rondonópolis. Além disso, o decreto autoriza os agentes públicos a entrarem nas áreas para a realização de medições, levantamentos e avaliações. O estudo do projeto de construção de um lago artificial nos altos do córrego Arareal como uma solução para a crise hídrica na cidade já havia sido anunciado pelo prefeito em uma entrevista exclusiva à Tribuna em 1º de agosto do ano passado. Na ocasião, Cláudio Ferreira explicou que planejava algumas medidas de recuperação ambiental e a construção de um lago artificial nos altos do Arareal, com o propósito de viabilizar a segurança hídrica do município. A construção de uma barragem no Arareal para a criação de um lago artificial, a exemplo do Paranauá, em Brasília, foi indicada como uma alternativa para reduzir a dependência do Rio Vermelho no abastecimento local. A preocupação com a segurança hídrica ocorre em função da redução do volume de água do Rio Vermelho, que pode levar às restrições no fornecimento de água, afetando o cotidiano dos moradores e atividades econômicas em Rondonópolis.
Um estudo feito pela Superintendência de Averbação e Cartografia do município, divulgado no ano passado, apresentou números alarmantes, evidenciando uma tendência de seca contínua com redução de nível do Rio Vermelho. Segundo o relatório, a baixa vazão e o assoreamento acelerado do rio já afetam o fornecimento de água para cerca de 50% dos bairros da cidade em períodos críticos e aumentam os custos de tratamento devido à maior concentração de poluentes. Para aumentar a reserva hídrica do município, a prefeitura já avaliava que a criação do lago pode se tornar uma fonte de lazer e ainda contribuir para a melhoria de qualidade ambiental da cidade, com o aumento da umidade relativa e da qualidade no ar na área urbana de Rondonópolis. A ideia não é nova. Apesar do projeto estar avançando atualmente, a ideia da construção de uma barragem na área areal não é nova e já foi alvo de debates anos atrás, após ser levantada pelo advogado José Roberto Feltrin, falecido em 2021 em decorrência do Covid-19. Então, nós recebemos essa notícia com bastante surpresa, devido à data, né, da publicação, porque recente nós tínhamos feito aqui as do plano da bacia, né? Eu tinha feito em Jaciara, e no outro dia nós fizemos aqui em Rondonópolis, assim, uma questão de uma semana antes a divulgação dessa matéria. E nada foi nos passado, nada foi colocado durante a oficina pelo órgão municipal, que representa a prefeitura, nada foi dito a respeito dessa situação, não foi nada, simplesmente a notícia já saiu dessa forma, e nós, né, como comitê, que somos aqui o plenário das águas, né, precisamos debater sobre esse assunto, porque é extremamente importante, né, essa ideia também ser discutida aqui dentro do comitê, principalmente porque foi apresentado nas oficinas o diagnóstico, né, do plano e também o prognóstico para daqui a algum tempo. E nada foi encontrado pelo levantamento dos pesquisadores que fizeram os documentos, nada foi levantado com relação a o que essa matéria do jornal está falando de déficit hídrico aqui na região. Então, a gente ficou bastante apontado, assim, né, bastante desapontado com a justificativa, porque a gente está fazendo um trabalho sério com o comitê, com pessoas sérias, com pesquisadores sérios, com uma equipe extremamente qualificada, que está trazendo resultados, está trazendo informação sobre a nossa bacia, e em nenhum momento foi nos procurado se isso existe esse déficit hídrico aqui, se não existe, se há necessidade da construção dessa barragem, se não há. Então, assim, a gente resolveu, né, fazer essa reunião, e também, além disso, nós vamos fazer um esclarecimento agora com uma funcionária da SEMA, né, com a servidora da SEMA, da Coordenadoria de Barragens, que vai explicar para nós como que funciona esse processo, porque, assim, como está posto pela matéria do jornal, parece que é uma coisa que já está bem em andamento, já está bem adiantado, e existe uma série de etapas para fazer um tipo de um empreendimento desse porte, né, dessa natureza, assim, natureza desse impacto que vai ser gerado aqui na região. Então, existe várias etapas a serem cumpridas, e aí como que é o nome? A Vanusa, né, que é servidora da SEMA, vai trazer aí esclarecimentos para nós quanto a isso, e também, posteriormente, vamos debater sobre esse assunto. Vanusa, passo a palavra a você. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar atendendo o comitê nesse momento, e fique à vontade aí para estar iniciando sua fala.
Boa tarde a todos. Meu nome é Vanusa, eu estou como analista de meio ambiente na Coordenadoria de Segurança de Barragens e, a priori, eu vou apresentar como nós fazemos a pré-classificação, a classificação de barragens. Eu tenho uma apresentação e, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntando durante a apresentação, fiquem à vontade. Então, a priori, é só essa apresentação mesmo. Deixa eu só... Apareceu para vocês a apresentação? Sim, Vanusa. Ok. A Coordenadoria de Segurança de Barragens, ela tem, né, por meio da política, deixa eu só, acho que é melhor colocar a tela inteira para mim, né? Nós temos aí uma equipe de 13 pessoas atualmente, entre engenheiro civil, engenheiro ambiental, economista, agrônomo. Temos nosso coordenador, o Fernando, que é engenheiro sanitarista, Jéssica, Júnior, Thaisa, né? Tiago, Vanusa. Então, são essas pessoas que formam a equipe. Uma dúvida constante que a gente tem com relação à definição de barragem, que está na Política Nacional, a 12334, é com relação ao que é barragem. Então, a política ela diz que qualquer estrutura em curso d'água, talveg ou cava exaurida com dique para fim de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou misturas. Então, a gente tem esses barramentos que são bem comuns aí, que na área da jusante, né, tem os tanques escavados, que são para piscicultura. E também agora os tanques pulmões ou reservatórios pulmão, que também é chamado de off-stream. Então, está bem comum agora, eles estão entrando com bastante processos atualmente com relação a esses reservatórios pulmão. Então, a dúvida também é quanto se deve ser classificado ou não. Então, a gente já diz que sim, eles são barramentos e devem ser classificados. Mas, eles sempre estão perguntando sobre, né, os tanques cavados, que não é considerado como barragem, porque ele não tem aí o talude, né, medido na área jusante, então ele é escavado, está dentro do solo, né, então não tem ali, não forma o maciço, né, o barramento em si. Mas ainda é uma dúvida. Com relação ao tipo de barragens, né, a classificação nacional, nós temos as barragens de uso múltiplo, né, as barragens de água, que tem a questão das estaduais, que são feitas toda a fiscalização, classificação pela ACEMA, e as federais pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento. As de resíduos industriais, né, a ACEMA faz a parte de licenciamento, a geração de energia é feita pela ANEEL e as de rejeito pela ANM. Quanto aos critérios, né, da Política Nacional de Segurança de Barragens, a gente precisa verificar se elas vão enquadrar na política nacional. Então, para isso, ela precisa ter uma altura do maciço maior ou igual a 15 metros, né, a capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, né, e nosso caso não entra a contenção de resíduo, mas entra o dano potencial associado, né, principalmente se ele for médio ou alto, que é com relação a se vai atingir pessoas nessa área da jusante em caso de um rompimento do barramento. E também entraria na categoria de risco alto, que é a questão de conservação do barramento, né? Mas como esse item é a critério do órgão fiscalizador, nós não estamos aplicando a questão do CRI, mas a questão do dano potencial associado. Em 2023, né, por meio de várias dúvidas, né, que tinha todos os responsáveis técnicos, empreendedores, né, foi elaborada a Instrução Normativa 08, que veio aí nortear os processos tanto de pré-classificação quanto de classificação. E no artigo 24, como medida de orientação, né, dos barramentos que deveria ser classificado ou não, porque até então a gente recebia uma demanda grande do CAR
né, de lâminas d'água. Então, às vezes, é insignificante, né, tanto a área alagada como a altura do barramento. Então, ficou definido no artigo 24 da IN 08, né, exigindo que as barragens que tivessem altura maior ou igual a 3 metros, com capacidade maior ou igual a 500 mil metros, um dano potencial baixo, e também com relação à área de drenagem, para barramentos, né, aí não vai entrar os tanques e os reservatórios de pulmão, que esses sim deveriam ser classificados. Então, foi aí um artigo que norteou bastante com relação às que devem ser ou não classificadas. E com relação à política nacional, né, a gente tem uma outra resolução que veio auxiliar também, agora em 2024, que foi a resolução da CNRH 241. Então, ela veio, assim, com mais requisitos, com mais, eu acho que, definindo o que realmente a gente tem de barramentos no Brasil hoje, com relação à altura, volume, né? Então, ajuda muito para fazer a pré-classificação e a classificação. Então, o dano potencial verificado, o CRI, também o volume, porque, às vezes, o barramento, ele não tem uma área a ser afetada com pessoas, né, na região jusante, mas ele vai ter um volume significativo. Então, ele vai se enquadrar na política, né, e vai ter que atender todos os instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens. Né? Então, são dúvidas que, às vezes, eles entram com o processo de classificação, achando que não vai se enquadrar na política, mas quando a gente verifica o volume, ela vai ser enquadrada pelo volume. Então, é um critério que o responsável técnico tem que observar. Porque, a partir do momento que ela é enquadrada na Política Nacional de Segurança de Barragem, ela vai precisar entregar um PSB, que é um Plano de Segurança de Barragens, né? Se ela for classificada com A ou B, ainda no PSB tem o Plano de Ação de Emergência, que é o PAI. Então, as periodicidades da entrega dos relatórios, né, vão ser menores, de 5 anos, 7 anos. Então, tem que ser bem observado pelo responsável técnico essa questão do volume, do dano potencial, para fazer a classificação correta, né, e verificar realmente se ela está ou não dentro da Política Nacional de Segurança de Barragens, que é uma preocupação para a gente aqui, a segurança dessas pessoas que podem ser atingidas nessa área jusante do barramento, né, uma edificação, uma rodovia federal, estadual. E o procedimento hoje, né, para barragens novas, como para existentes, né, a gente tem aí primeiro para as novas. Então, ficou bem claro na nossa instrução normativa, a 08 de 2023, que inclusive está sendo revisada, vão ter várias alterações significativas, tá, que é verificado quando ele precisa fazer a construção do barramento, primeiramente ele tem que entrar na Coordenadoria de Segurança de Barragem, solicitar uma pré-classificação. Então, nesse momento, ele já tem a prerrogativa, né, do que vai ser esse volume, qual que é a altura desse reservatório, né, a medida ali é jusante, e ele tem como verificar o dano potencial associado. Para aí, a partir daí, a gente vai saber se ela vai entrar na política ou não. E para a gente, isso é o item mais importante para a gente, é verificar esse dano potencial associado. E, para isso, a gente vai precisar que ele apresente para a gente um estudo de ruptura hipotético, né, que eu acho que vocês já ouviram falar, que resulta no mapa de inundação, né, que ele vai aí mostrar, né, de acordo com a topografia do terreno, até onde vai chegar essa onda, em caso de rompimento do barramento. Aí vem também a questão da abertura, né, da brecha desse barramento, qual que vai ser a altura, a largura. Então, a gente tem todas as premissas que são feitas no estudo de ruptura. Aí, sim, ele vai fazer essa pré-classificação, a gente vai emitir para ele uma portaria para ele dar prosseguimento nos outros setores da SEMA. Quando ele fazer a instalação, aí ele vai comunicar a SEMA, informar, né, que, olha, já está construído, né, e aí a gente vai acompanhar o primeiro enchimento. Aí sim, após finalizar essa parte de construção e enchimento, aí nós vamos conseguir verificar se a estrutura de extravasor, né, ou
vertedouro dele está funcionando corretamente, né? Todo o barramento, todo o projeto que ele apresentou foi executado, aí sim a gente pode fazer a classificação final, né? Ele tinha a DPA, agora ele tem a CRI, e a gente faz a portaria, né? Uma portaria nova, final, da classificação final. E esses procedimentos são para barragens a construir, né? Que são aquelas que ele ainda está prevendo. Agora, quando ele já tem o barramento, já foi construído, já iniciou ali o processo de construção, já está naquela fase de enchimento, ou tem uns casos que eles já estavam em fase de construção e demorou para encher depois que eles verificaram que precisava ter feito a pré-classificação. Então, como já está em operação, ele vai já fazer a classificação obrigatória. Então, ele vai apresentar para a gente aí um relatório completo desse barramento, com memorial hidráulico, né, de estrutura hidráulica, hidrológico, todo estudo hidrológico, né, qual que é a área de drenagem, qual a metodologia que ele fez, né, os estudos de topografia. Então, aí essa parte da classificação em geral, em operação, ela é bem criteriosa, porque ele vai ter que nos mostrar se esse barramento ele tem uma estrutura segura, né, ou não. Então, aí são vários estudos que ele tem que apresentar para a gente. E, por outro lado, ele já, quando for finalizada a classificação, ele já vai ser emitida a portaria e ele pode dar andamento de uma outorga ou uma renovação de outorga. Então, a preocupação, né, nossa com as barragens novas que a gente teve aí ano passado, nos processos que, durante a análise dessas pré-classificação, verificou-se que pelo volume elas se enquadravam, né, na Política Nacional de Segurança de Barragens, e que ele precisaria já providenciar o PSB, né, porque dentro do PSB nós temos o Plano de Ação de Emergência. Então, para nós aqui, é muito importante que ele apresente todos os documentos necessários, né, por meio do nosso termo de referência, 17, e quando achamos que precisa de mais detalhes, nós solicitamos por meio de um ofício de pendências, e ele nos envia essa documentação, e nós vamos analisar, e se ainda for necessário, a gente às vezes até pede uma reunião, né, manda por e-mail, se ele tem muita dúvida, a gente faz uma reunião com o empreendedor. Então, algo que auxilia nessa classificação correta ou pré-classificação do barramento. Na instrução normativa, né, ela deixou bem claro, lá em 2023, que para fazer a construção do barragem tem que ser realizada a pré-classificação. Né? Então, infelizmente, a gente ainda foram notificadas, né, alguns barramentos que começaram a construção sem ter essa portaria de pré-classificação. Então, é algo que eles não atentaram, né, os empreendedores, os técnicos, que ela foi publicada em 18 de dezembro de 2023. Então, já estava em vigência desde essa época. No entanto, nós tivemos alguns barramentos que foram iniciados sem ter essa portaria de pré-classificação. Na documentação apresentada, né, que é exigida, hoje nós saímos lá do processo físico, né, hoje a gente não tem mais aquele protocolo físico. Então, a partir da IN 08, nossos processos, eles aí via e-mail, hoje nós temos, ele pode enviar toda essa documentação que ele entregaria, né, numa unidade da SEMA, ele vai enviar no protocolo da SEMA, vai solicitar a taxa, né, tem um erro de português ali no protocolo, foi à pressa, me desculpem. Então, é bem claro, lá no nosso termo de referência, apresenta o passo a passo como ele vai fazer, né, para fazer esse protocolo hoje, né, de forma digital. Então, ele não precisa ir até vir aqui na SEMA, em Cuiabá, ou uma outra DUD, ele pode enviar tudo por e-mail. Mas deve se atentar, né, a colocar toda a documentação de acordo com o termo de referência, que
No caso, é o requerimento padrão, com todas as informações, né? A gente tem visto que tem muito erro de dados, né? Eles não colocam aí o endereço de correspondência, né, com o empreendedor, e a gente precisa dessas informações claras, e-mails, telefones, os estudos hidrológicos também, né? Ter esse cuidado de verificar quais são as estações mais próximas, fazer um estudo digno, né, da área de drenagem, apresentar a questão da segurança hidráulica, né, do sistema de divertimento daquele barramento. Outra questão também que a gente verifica com relação aos taludes, né, a gente tem muita questão também de apresentar o estudo de estabilidade do barramento e falar que está tudo ok, que está estável o barramento. Só que nas imagens que a gente verifica no relatório fotográfico, tem árvores, tem de médio e grande porte, né, no barramento, tem erosão. Então, assim, a gente sempre, inclusive a gente tem feito vários simpósios, cursos, né, para realmente estar orientando, para ter esse cuidado, porque o profissional está assinando uma ART, uma anotação de atividade técnica, né, falando que aquele talude, né, está estável, contudo, no entanto, não está, porque a gente está verificando por meio das imagens do relatório que não está, não tem manutenção, não tem conservação, né, e a gente pede ainda nesse termo de referência um plano de manutenção e operação, né, porque às vezes o empreendedor construiu o barramento, deixou lá e não tem essa documentação, né, de como é feito o monitoramento, a manutenção, a operação desse barramento. Então, a gente solicita por meio desse termo de referência. E o estudo de ruptura hipotética, né? Então, com o mapa de inundação, então ele precisa apresentar. Hoje a gente pede que seja de acordo com a CNRH 241 de 2024, ela dá todos os passos, né, norteadores lá para fazer esse estudo, porque para nós isso é muito importante, porque a gente precisa saber essa lâmina d'água, né, em caso de rompimento, qual que é a altura, a velocidade que ela vai chegar, e qual zona que ela vai atingir, né, a zona de alto-salvamento, ali onde tem pessoas, que é de responsabilidade do empreendedor, né, então ele precisa nos mostrar, no caso de rompimento, até onde vai chegar, qual a velocidade, qual a altura dessa lâmina d'água, se tem alguma edificação nessa área afetada. Então tem que ter um estudo muito bem feito de topografia, porque às vezes a gente verifica na imagem de satélite que tem uma edificação. Só que quando ele mostra por meio da topografia, a gente verifica que a cota está muito, muito mais alta, né? Que não vai chegar até lá. Então, eles nos dão segurança por meio desse estudo muito bem elaborado, né? Que realmente não vai chegar lá. Então, é um estudo elaborado com todas as premissas da 241, e ao final ele assina aí uma RT desse estudo, porque aí nos dá essa segurança de que ele foi bem elaborado, mas no caso de dúvidas, a gente ainda pode ir nesse local e fazer uma fiscalização, né, uma vistoria. Então, falando do nosso termo de referência, ele foi revisado em 2024, né, ele contempla aí toda a nossa análise hoje. Nós temos também um outro termo de referência que foi elaborado neste ano, né, mas o padrão para a classificação é o 17, o outro é descomissionamento. Está tudo no site da SEMA. Então, facilitou muito, né, hoje o processo, a gente está analisando já maio, inclusive, então, assim, está muito rápida a nossa análise, por meio do protocolo, a gente conseguiu, né, utilizar o SIGADOC, porque nós não temos sistema nosso da Coordenadoria de Segurança de Barragem ainda, então, nós utilizamos o sistema do SIGADOC. Então, é feita a análise técnica desse processo. Se ele tiver ok, é deferido, é emitido a parecer e, consequentemente, a portaria de classificação ou pré-classificação. Contudo, né, a gente tem aí alguns casos de indeferimento, porque quando nós verificamos aí que há alguns itens, né, que não tem como você classificar e é enviado um ofício de pendências, a gente tem até um prazo aí muito bom, que é de 120 dias. Normalmente, as instituições dão 90 dias, 60 dias, né? E aí, eles não cumprem. Então, aí, nesses casos, eles vão ser indeferidos por inércia, né? Ou pode ser por inconsistência técnica também, quando não tem, mas a maioria é por inércia. Os indeferimentos que nós temos aqui, a maioria
é porque ele não cumpre dentro do prazo, né, não apresenta a documentação do ofício de pendências. E a gente teve aí nos últimos 2 anos, né, as discussões com relação à responsabilidade técnica, né, quem é o profissional que pode elaborar, né, os estudos. Então, é algo que é de responsabilidade do CONFEA-CREA, né, então a gente tem aí que para os estudos geotécnicos pode ser geólogo, né, então, na verdade, nesse processo de classificação, pré-classificação, pode ser uma equipe aí multidisciplinar. Estudo pode ser um profissional. Estudos hidrológico, hidráulico, sanitarista, né, o hídrico, agrícola, engenheiro civil. Agora, para o projeto em si, né, principalmente para a execução, né, o CREA, ele pede que seja civil, agrícola ou engenheiro de Minas. Mas esse agrícola tem um asterisco aí, porque ele tem que ter uma formação específica na área, e essas barragens até 5 metros, né, e que seja em área rural. Então, a gente está tendo aí várias discussões nos comitês de segurança de barragem com relação a essas atribuições, mas nós só seguimos mesmo o que o CREA nos determina. Agora, já com relação às barragens de concreto, né, então, para os estudos geológicos, precisa ser geólogo, geotécnico, engenheiro de Minas, ou engenheiro civil, os hidrológicos, hidráulicos, engenheiro sanitarista, hídrico, e para o projeto em si, o engenheiro civil, principalmente de execução. A gente tem, né, só falando aí a questão do dano potencial associado, como é importante, né, esse foi uma apresentação, inclusive no nosso simpósio ano passado, do professor Marcelo Julian, que é lá da Universidade do Rio Grande do Sul. E aí eu pedi para ele, né, ceder essa imagem, porque a gente tem muita preocupação com relação a esses pípens, né, a essas erosões que causam, né, o rompimento dos barramentos. E como a gente está tendo esses casos, né, puderam ver aí na mídia ano passado, né, esses rompimentos. Ainda bem que eram nas áreas rurais, né, que não tinha dano potencial associado, não tinha pessoas nessa área afetada, né, mas a gente percebe que não é feito realmente um estudo criterioso, né, para proteger essas pessoas. Imagina se tem aí pessoas, né, nessa área afetada aí. Então, é um caso que acontece, é um pequeno problema, né, que pode virar um problemão, porque começa ali muito sutil, e de repente aí ela rompe, né, e o que tiver, ela vai levando tudo que tiver na área jusante aí. Então, é um caso de um barramento aí de uma altura baixa, né, mas poderia ser um barramento com dano potencial associado, né, com pessoas ajusantes. Então, é algo que a gente tem que se preocupar. Nós temos, né, na Coordenadoria de Segurança de Barragens, uma divisão de 2 setores, né, nós temos o setor da classificação e o setor da fiscalização. Então, quando nós fazemos a classificação, nós cadastramos esses barramentos no Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens da ANA, né? Então, ele fica disponível aí para toda a população. Então, dentro desse sistema, lá tem informação das coordenadas, o proprietário, o responsável técnico, né? Então, é importante, a gente cobra esse responsável técnico, a apresentação dessa RT, porque essa pessoa, a Defesa Civil, ela vai lá nesse sistema buscar, né, quem é o responsável técnico. Por isso que a gente sempre fala, tem que preencher a documentação, como os termos de referência, todos o mínimo de detalhe possível, né? Na verdade, o máximo de detalhe possível, mas a gente tem visto que eles estão colocando o mínimo, a gente está cobrando bastante, porque a gente precisa dessas informações para alimentar o sistema nacional. Então, a partir da classificação, ele vai apresentar aí, de acordo com a classificação do barramento, os relatórios periódicos, né? Então, para esses barramentos que não se enquadram na Política Nacional de Segurança de Barragem, ele vai apresentar a cada 5 anos. Contudo, se tiver a classificação, entrar na Política Nacional e for de classe A, por exemplo, vai ser a cada 5 anos. Ele precisa apresentar um relatório, né, como está esse barramento, o que tem feito de melhoria, como que é a conservação, um relatório fotográfico, né? Então,
emitir esse relatório, entregue e fiscalização vai fazer essa análise desse relatório. Se sentir que está faltando alguma informação, ele pode, sim, ir até em loco, né, para fazer mais alguma verificação. E também tem os relatórios de revisão periódica, né, e também ele deve fazer aí uma entrega de mais documentação, de mais análise, inclusive de uma análise de estabilidade, por exemplo, se ele achar que precisa apresentar, ou o analista, né, achar que precisa, que está na dúvida com relação às imagens que ele verificou. Como eu disse, né, a gente tem feito aí vários eventos, esse ano a gente vai fazer a Semana de Recursos Hídricos, para capacitar esses profissionais, para trazer, para agir junto também com os empreendedores, né. No ano passado a gente fez workshops em 3 regiões, Sinop, Tangará e Água Boa, né, a gente teve aí um público significativo, aquela questão de estar mais próximo do empreendedor, do responsável técnico, né, quebrar também esse tabu da gente estar longe, não, a gente fez esses workshops para isso. Esse ano o evento é muito maior, né, vocês vão participar, inclusive, da Semana de Recursos Hídricos, e então vão ser 2 eventos em um, né, o 12º Seminário Estadual de Recursos Hídricos e o 4º Simpósio Estadual sobre Segurança de Barragens, justamente para isso, para fazer esse encontro com os empreendedores, com os responsáveis técnicos, tirar essas dúvidas, né, a gente tem muito networking, né, nesses eventos também. E apresentar, né, não sei se vocês já conhecem, eu posso mandar o link depois aqui para vocês, né, do sistema de classificação que a gente usa, né, hoje já está disponível, o Sisban, né, vocês podem acessar, que aí tem a informação de quantos barramentos classificados, as regiões, quais têm um dano potencial alto, médio, baixo, então, vocês podem acessar esse sistema, né, ele é tempo real, porque todos os barramentos que a gente vai classificando, ele já vai sendo inserido nesse sistema, então ele é muito interessante para o Comitê de Bacia, inclusive, verificar na região do São Lourenço aí, quais os barramentos que está, né, porque ele vai abrir aí o Google Earth, né, e dá para verificar a locação desses barramentos. Então, a gente tem aí, a partir de 2017, né, o número de barragens classificadas, tá? Inclusive, está aqui o link, eu vou só copiar ele e vou jogar lá para vocês. Deixa eu só copiar ele completo aqui. Então, nós temos uma colega, Yara Dias, que tem bastante, tanto para nós como os empreendedores, né, inclusive os comitês lá, então está muito mais claro, né, tem um outro sistema que faz os barramentos, então, ele teria que impressionante, ou entregou de forma inconfidencial, né, esse também que estão potencial médio e alto, tudo nesse sistema nosso de inspeções. Então, é verificado com relação à ação do cronograma que é apresentado no relatório, né, com a pré-classificação, ou a olha, meu barramento, eu faço essas inspeções, periodicamente, limpeza, talude, jusante, montante, então, tudo isso é verificado pela fiscalização. Ficou sem áudio. Pessoal, travou para vocês também? Eu acho que travou a internet dela. Travou. Ah, tá. Beleza. Eu acho que ela até caiu, que já sumiu daqui. Eu achei que fosse o nosso aqui do Ministério Público, mas não. Eu acho que foi Nossa, o dela. eu tô aqui me coçando para fazer umas perguntas, mas beleza, vamos esperar. Ô, Claudiano, pede pro Eric entrar novamente. Tá, vou falar com ele aqui.
Tá, enquanto ela conecta novamente, alguém pode me ajudando. Eu peguei a apresentação da coordenadoria no caminho. Isso é para novos empreendimentos ou é para empreendimentos já existentes? Eu acho que tem para os dois, Claudiano. É para tanto para novos quanto para os já existentes que não têm ainda essa classificação de barragens. Tá, Mas tá, não, tá. A pergunta que eu faço é porque nós, quanto barragens de hidroelétrica, a gente é inspecionado pela ANEEL. Então, periodicamente, a ANEEL já faz essa inspeção e a gente é obrigado, tem todos esses documentos, a ISR, que é a Inspeção de Segurança de Barragens, que é feito anualmente a inspeção por uma empresa terceira, enfim, emite um relatório com tudo. Mas isso já é um procedimento comum para nós das hidros. E a AGER é a agência do Estado do Mato Grosso que faz essa inspeção. Porém, a minha visão é que esses órgãos, as coordenadorias não se conversam. Então, pede um documento para mim, o licenciador, a SEMA, como licenciador, eu quero o relatório de segurança de barragem, beleza. Mas, ao mesmo tempo, eu sou inspecionado também pela AGER, que cumpre o papel da ANEEL junto a nós, empreendedores, que a gente sabe que é um requisito legal nosso. A gente tem que cumprir. Mas, assim, a minha pergunta é, não teria como se conversar, ter uma mesma base, mesmo sendo órgãos de estados, porque ficaria mais rico, né? Porque eu vejo assim, a gente vai estar prestando a informação para um terceiro ente, porque a coordenadoria de empreendimentos energéticos me pede ali nas condicionantes, tá, relatório de segurança de barragem, tá, beleza. A AGER me fiscaliza no papel da ANEEL, tem um contrato entre eles. Ela faz a inspeção e esse relatório aí e a gente fornece. E agora mais a coordenadoria de segurança de barragens, imagina, se nós vamos ter que atender 3 entes com a mesma informação, assim, eu só quero ajudar para tornar a discussão mais rica, né? Mas, ao mesmo tempo, é repetido. Pois não, seu Miguel? Claudiano, é o seguinte, não sei se a Coordenadoria de Empreendimentos Energéticos, a CEE, ela cobra da gente todo ano a apresentação tanto do FSB, para aquele que se classifica num quadro, e o PSB. Então, a gente já protocola isso lá na Coordenadoria. Imagino que aí esteja ok, porque você presta contas à ANEEL, e tem todos esses documentos que você falou, e você informa a SEMA, né? Tem o entendimento que está ok ali, né? Que já está devidamente classificada a barragem. Eu também acredito que seja dessa forma como o seu Miguel falou, só em dúvida, em caso de dúvida, a SEMA estaria, então, solicitando para vocês esses documentos, né, de referente à segurança de barragem, mas eu acho que sendo fiscalizado já pela AGER, não tem por que a SEMA pedir. Aí a gente entra na discussão do seguinte, olha só a dimensão, como é importante a implantação das ferramentas de gestão da política nacional de recursos hídricos. É urgente, o Mato Grosso precisa implantar o sistema de informação sobre recursos hídricos. Tem lá o SIGA hídrico, mas ainda é insuficiente. Então, assim, tem que ter um sistema onde todas essas informações vão estar disponíveis para qualquer usuário e qualquer órgão que necessite disso. Essa integração, ela é, sim, necessária para ontem, para poder fazer a gestão de forma adequada. Então, assim, a gente fala de uma discussão, a gente acaba entrando em outras, porque é muito amplo, né, a gestão de recursos hídricos. Então, a gente trouxe a servidora da SEMA para dar uma abertura nesses assuntos, porque, além de ter falta de informação
aqui na nossa região aqui de Rondonópolis, eu acredito que nos outros municípios também, sobre barragens, sobre a importância de fazer estudos baseados em estudos robustos, estudos científicos, não trazer assim notícia de forma sem uma referência, sabe, sempre uma pesquisa. É muito delicado a gente falar sobre água e afirmar certo tipo de coisas baseado em notícia da cabeça de alguém. Então, a gente precisa conversar, o comitê tem que amadurecer nesse sentido, e aí a gente vai capacitar vocês, cada vez, por exemplo, agora a gente vai marcar uma extraordinária para discutir aprofundar mais esse assunto de barragem, já que veio a notícia aqui de Rondonópolis, a gente pegou o gancho e vamos aprofundar mais nessas discussões, porque a gente precisa evoluir como comitê, tá? Essa é uma meta aí do Estado, todos os comitês precisam evoluir e todos os membros precisam se capacitar, a gente teve, e acompanhar essa evolução, então precisa se capacitar. Então, agora, a gente sempre vai estar trazendo alguém para conversar, para aprofundar o assunto. A gente teve, quando a gente começou a falar sobre o plano, tivemos queixas de que estava muito difícil o assunto, que não estava sendo compreendido, e que a gente teria que voltar lá atrás. E eram assuntos assim, que a gente já conversa sempre. E assim, que a gente teria que voltar lá para falar o que é o comitê, qual é o papel do comitê, e não dá mais. Não tem mais tempo para isso. A gente precisa aprofundar na conversa. Então, vai ser membro do comitê, então tem que saber o mínimo, tá? Tem que capacitar e tem que saber o mínimo. Então, pessoal, a gente também agora tem uma notícia bastante importante. O Vinícius da Geroeste está presente? Não, peraí, que a Vanusa voltou. A Vanusa vai finalizar a fala dela, que ela voltou aí. Gente, desculpa, demorou muito para voltar, eu não sei até onde vocês viram. Vai passando aí que a gente fala, Vanusa. Até o final ali, você estava colando o endereço ali para a gente acessar do Cisban ali. Mas aí eu vi que ninguém perguntou nada, daí eu falei, eu olhei e estava realmente, caiu mesmo. Só um minutinho. Enquanto ela vai localizando aí, só para completar, a gente tem que tomar cuidado também quando o pessoal, assim, eu falo agora sentindo as dores aqui dos empreendedores de energia. Quando se fala segurança de barragens, tudo começou com um problema com barragens de setor minerário. O problema do Brasil é isso. Eles pegam tudo e colocam dentro de uma mesma caixa. E as pessoas não têm acesso à informação técnica de qualidade, e os meios de comunicação também, infelizmente, pioram isso, porque a história toda é vender notícias, mas é complicado. O setor hidrelétrico brasileiro, com barragens de enrocamento, para esse público aqui que é técnico, tem que ficar claro, é um know-how do Brasil. O Brasil exporta isso para o mundo todo, inclusive construindo barragens de enrocamento na Cordilheira dos Andes, entendeu? A própria Odebrecht já fez isso. Então, assim, é complicado, porque quando fala-se barragem, eu vi ali a coordenadoria ali mostrando algumas barragens, ali eu vi que barragens são barragens do pessoal de poços perfurados para irrigação. Então, é o setor do agro ali fazendo algumas coisas. Então, é só para a gente tomar cuidado como que essa informação roda, né? Porque para nós do setor elétrico, a ANEEL, o ONS, ali, a ANEEL principalmente, que é o ente nosso top, isso aí já é gerenciado há muitos anos. Na verdade, desde 2015, né? A lei de 2010, mas ela foi sancionada, não diria sancionada, não, ela foi sancionada em 2010, mas ela foi regulamentada em 2015. É isso aí. Valeu, Claudiano, obrigado. Vanusa? Como eu disse para vocês, eu já acabei de compartilhar o link com vocês, tá? É interessante vocês entrarem, vão ter acesso a esses barramentos, a forma como eles foram classificados, né? E como nós estamos fazendo as campanhas.
Nós temos esse sistema interno de fiscalização, que é o Inspeciona Barragens. Nós fazemos, por meio da documentação apresentada do relatório de inspeção, enviada, né, pelo empreendedor, pelo responsável técnico, é feita a fiscalização de toda a documentação apresentada e também gera ofício de pendências, porque algumas vezes a gente não tem certeza do que ele está apresentando, não apresentou uma imagem do que ele falou, a gente pede ainda, por meio de ofício de pendências, a complementação, tá, dessa documentação. Como eu havia dito, tem um sistema, né, que é o Sistema Nacional de Informações da ANA, e a gente informa lá todos os barramentos que são classificados de um por um. E, anualmente, a ANA ela tem emitido esse relatório de segurança de barragens, inclusive no meio do ano. Acho que o Rogério Menescal, que é o coordenador nacional, ele veio aqui em Cuiabá mês passado, no evento da AGER, e ele disse que em julho deve sair um novo relatório. É interessante também, ele tem digital, né, disponível digital no site da ANA. E no mais, é isso, tá? Ainda bem que eu consegui apresentar tudo. Eu estou no setor há mais de 3 anos, né? Então, assim, para mim é um aprendizado, sempre, e agora com vocês também. E é isso, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta daqueles slides anteriores, o que eu posso ajudar, o que eu posso auxiliar vocês. Vai começar as mãozinhas agora, Vanusa. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, favor. Como que é a interação, por exemplo, da vossa coordenadoria com o licenciamento? Por exemplo, para novos empreendimentos. Um novo empreendimento está sendo licenciado lá na CLEA ou na CEE. Essas coordenadorias vão exigir uma pré-classificação? Como é que é essa interação de vocês? Toda barragem tem que ser primeiro pré-classificada antes de construir, todo barramento, né? Então, ele precisa passar por nós para depois ser emitido para ele uma outorga, né? E ele dá continuidade lá no licenciamento. Então, primeiro passa pela segurança de barragens, porque se ela não tiver obrigatoriedade de apresentar toda aquela documentação, o próprio responsável técnico, quando ele verificar os itens da instrução normativa, ele vai verificar, nossa, ela tem uma área de drenagem menor que 2, né? A altura é menor que 3. Então, ela não vai... Só uma pergunta, a gestão pública vai estar expedindo essa liberação ou não precisa mais? A gestão pública, eu não entendi sua pergunta. Gestão pública do local, onde tem uma barragem a ser construída. É um exemplo. Nós temos aqui no município de Jaciara, uma pessoa dando entrada querendo montar uma barragem, mas precisa também do apoio da gestão pública. Tem alguma coisa a ver? Tá, a gente vai para o usuário daquele barramento, é para reservação de água. Quem é o usuário? Quem está construindo? Então, ele vai entrar com o nome dele, não é isso? Ele é o responsável. Ele tem anuência, né, para usar aquela água. Então, ele vai ficar como responsável. Ele vai ser cadastrado na SEMA e no Sistema Nacional da ANA. Sim. É isso? Sim. Exato, isso mesmo. Ele é o responsável pelo barramento, porque acontece, principalmente quando o barramento é de divisa, né? No mesmo, divide a maioria, a gente tem agora vários processos, porque o dono mesmo da área, ele não é o usuário da área. Às vezes é o vizinho, porque está no meio, né, o barramento está bem dividido entre as duas propriedades. Aí a gente pede uma anuência, né, do proprietário vizinho, né, do limite ali da barramento, e aí ele vai ser responsável. O que a gente quer é cadastrar uma pessoa que vai fazer a conservação, a manutenção desse barramento, mandar para a gente os relatórios, que vai cuidar da segurança desse barramento. E aí, depois, ele pede a outorga, né, para ele dar continuidade. Então, hoje, até o sistema Siga Hídrico, ele pede um documento da Coordenadoria de Segurança de Barragem para dar continuidade nas renovações de outorga. Perfeito. Vanusa, Claudiano, boa tarde. Parabéns pela apresentação aí, mas eu tenho uma dúvida, tá? Hoje vocês já conversam com a AGER, então, né? Essa coordenadoria já conversa com a AGER. Sim, nós fazemos para empreendimento, porque eu vi você falando, desculpa te interromper,
barragens, N barragens. Se for para um pivô central, é uma barragem. Se for para geração hidrelétrica, é barragem. É barragem. Então, mineração é barragem. Então, Isso. vocês estão colocando tudo Não, como um então, só. a Porque coordenadoria de segurança falo- de barragem, nós é só para usos múltiplos, né? Recreação, paisagismo, né? Irrigação, desidrentação animal, essas finalidades. Agora, para geração de energia, é a ANEEL. Ah, tá, beleza. Não, tá. E Não, porque mineração eu fiquei meio confuso quando usou a o termo aqui, ANM. segurança de barragens, porque a gente já o faz, que é requisito legal nosso para a ANEEL. Inclusive a AGER, que é a agência do Estado que nos inspeciona regularmente. Exatamente. Ah, Nós então temos, beleza. Não ficou a gente tem entendido agora. trazido o Tiago, né, Bernardes, lá da AGER, a gente tem trazido a AMM, a Gisele vai, né, determinar alguém para vir esse ano de novo no nosso evento, já desde 2023, para esclarecer para os empreendedores, né? Porque, na verdade, tem algumas regiões, né, que tem mineração, mas que lá dentro tem uma barragem que é para uso múltiplo também, né, que eles usam lá para umidificação, né, de terreno, de áreas. Então, eu mesma já classifiquei um barramento, né, que eu tinha do lado dele uma barragem de mineração. Mas essa que eu classifiquei era uso múltiplo. Nesse caso, volta a minha pergunta lá atrás, por exemplo, um novo empreendimento de uma hidrelétrica, no caso, então essa classificação vale a da ANEEL, né? ANEEL. Não precisa passar pela coordenadoria de vocês. Segurança de barragem da SEMA, né, a CSB, onde eu trabalho, são barragens de usos múltiplos, né, que hoje no estado, nós somos na região da agro, a maioria de irrigação. Certo. Obrigado. E de lazer, né, que é o caso e abastecimento humano, desculpa, no caso de Rondonópolis, que vocês estavam falando, né, o lago, né? Isso. Vanusa, eu trabalho aqui junto ao Ministério Público no projeto Águas para o Futuro, e a gente depara em campo com muitas situações de pequenos barramentos em curso hídrico. Em sítios, em chácaras, o pessoal fazia esses barramentos ou onde era nascente, ou no meio mesmo do curso d'água, para uso múltiplo, principalmente para os animais. E aí eu queria ver com você, se esse volume não está enquadrado naquilo que você falou, isso, ou então a altura do talude também não está dentro daquele limite que você falou, ele vai passar assim... Não precisa entrar com o processo de classificação. Tá, mas e essa intervenção que foi feita no curso hídrico? Aí a gente tem o licenciamento que faz essa fiscalização, né, o CAR, mas para nós, para a segurança de barragem, se ela estiver ali, a gente tem esses casos aí eles pedem, eles entram com o processo, porque eles precisam da outorga, e eles entram, a gente coloca como não obrigatoriedade, avalia, né, se tem um responsável, se o empreendedor, e cadastra, né, no nosso sistema ele fica cadastrado lá. Aí sim, em outro momento, porque hoje as imagens satélites que a gente tem 3 metros, né, de resolução, e a gente verificar que ele aumentou essa área alagada, ele ainda está, e é bom quando eles entram, porque eles entram no nosso radar de qualquer forma, e a gente verifica que houve uma intervenção, aí sim a gente vai notificar ele, para ele apresentar, né, a documentação completa para classificação. Já aconteceu, viu, Nili? Já aconteceu. Ele fez uma intervenção muito grande, ele apresentou uma área alagada, e aí por meio de imagens, né, e também em loco, né, a equipe foi lá fiscalizar e não... Depois que ele fez essa não obrigatoriedade, a gente emitiu um parecer para ele entregar na outorga, né, a gente verificou que ele teve intervenção e foi muito significativa, muito. Aí foi autuado tudo? Foi notificado tudo, ele teve que apresentar o processo completo para classificação. Já teve 2 casos desses. E foi denúncia, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu colocar o e-mail também aqui, né, da CSB para vocês. Nosso gerente, nosso coordenador hoje, né, nós somos uma coordenadoria,
o Fernando de Almeida Pires, né? Vou colocar aqui o nome dele para vocês. Pode perguntar, pessoal, eu estou à disposição. Mais alguém, pessoal, quer fazer pergunta? Pessoal que representa o município de Rondonópolis, quer fazer alguma pergunta? Jaciara, já fez, né, que foi o Stallone. Pessoal de Campo Verde. Sidney? Bom, pessoal, acho que é isso mesmo. O pessoal já está esclarecido aí. Vanusa, agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. E em breve nos encontraremos pessoalmente lá em Cuiabá. Sim, obrigada pelo aceite. Então tá, pessoal. Tchau, Tá tchau. bom? Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Vanessa. Tchau. Pessoal, agora vamos dar continuidade, né, à nossa reunião aqui. O pessoal da Geroeste vai fazer uma atualização sobre o Paquera também, sobre a barragem lá de Jucimeira. Isso. Boa tarde, pessoal. Fala Vinícius aqui, da Oi, PCH Vinícius. Supanesso, né? Nós entramos com a documentação, né, junto à SEMA do Paquera, né? Toda essa documentação foi aprovada por eles, né? E agora só está aguardando mesmo a data para fazer a audiência pública. Nós tentamos marcar para julho, mas tem algumas já marcadas, então está praticamente assim, definido em agosto, né? Só está esperando qual que vai ser a melhor data, 12 ou 19 de agosto ali, mas não fechou data nenhuma ainda. Mas vai ser em agosto, tá? Praticamente tá decretado aí. E acabar com, nossa, esse sonho nosso aí de finalizar esse processo aí de muitos anos, né, Igor? Então, se Deus quiser, até agosto aí a gente finaliza esse Paquera. Perfeito. Vinícius, assim que fechar a data, eu peço para que você comunique a gente com antecedência para a gente divulgar isso e participar, fazer com que os membros do comitê participem lá ativamente. Vai ter, você sabe se vai ser disponibilizado participação online ou só presencial? Vai ser disponibilizado participação online e presencial também, tá? As duas formas. Perfeito, então. Aí dá para todo mundo participar, se programando, né, com antecedência, se avisa assim que fechar a data para nós. Sim, nós temos que fechar 30 dias antes, né, porque nós temos que redes sociais, mídias, né, divulgar, rádio, né? Isso, panfletagem, tudo mais. Conta com a gente, Vinícius. Isso. Não, agradeço. Assim que eles fechar a data, eu já entro em contato com vocês no mesmo dia já, para a gente já definir tudo junto, certinho. Perfeito, Vinícius. Pessoal, agora sobre assuntos gerais. Entrou? Ah, olha que ótimo. O professor Eduardo Lana, que é o coordenador geral do plano, do projeto de elaboração do plano da bacia, conseguiu entrar aqui na nossa reunião para fazer uma fala sobre essa situação da barragem aqui em Rondonópolis. Professor, está com o senhor aí a palavra. Muito obrigada pela disponibilidade. Ok. Bom, primeiro eu peço desculpas, o meu computador, eu troquei ele, o anterior deu problema, eu tive que comprar um novo, e eu não estou conseguindo ligar a câmera, deve estar com alguma coisa que depois eu vejo, mas se a voz está chegando, tudo bem. Bom, a Mili me falou sobre esse projeto, não é, de criação de um lago aí no córrego Arareu, o nome assim? Arareal. Eu estou confundindo que tem lá na terra indígena Tereza Cristina, tem lá um com nome quase igual a esse. E, enfim, mas que há todo um movimento, e ela me passou algum material da Prefeitura de Rondonópolis para criar esse lago, e um dos objetivos seria
para o abastecimento de Rondonópolis, né? A gente já tinha chamado a nossa atenção uma publicação do ano passado, em julho, me parece, que falava das dificuldades da concessionária aí dos serviços de abastecimento de água de Rondonópolis em captar água no Rio Vermelho. Isso nos pareceu estranho, porque visualmente até o Rio Vermelho tem muita água, né? Muita água. E nós, calculando os valores, a vazão Q710, né? A vazão com 7 dias de duração, 10 anos de recorrência, que é uma situação de estiagem bastante crítica, ali no ponto de captação, a vazão seria de 7,5 a 10 metros cúbicos por segundo, enquanto Rondonópolis ela tem uma demanda que talvez chegue a 0,5 metro por segundo. Então, haveria de 15 a 10 vezes mais água no Rio Vermelho para abastecer Rondonópolis. Então, sempre nos pareceu que o problema da concessionária era mais estrutural, talvez a bomba, ela, em função do rebaixamento do nível de água, teria dificuldades de captar água, ou talvez até a concentração de sedimentos atrapalhasse o tratamento, uma série de coisas assim. E, por isso, enfim, quanto ao lago em si, se a justificativa única fosse abastecer Rondonópolis, nos pareceu que não seria economicamente eficiente, não é? Seria muitíssimo mais barato e com impactos ambientais e sociais bem menores, colocar uma bomba flutuante, fazer um dique ali no ponto de captação para elevar o nível de água. Existem várias alternativas muito mais baratas e com enfim, impactos sociais, porque não tem que desapropriar ninguém, os impactos ambientais também me parece que não seriam expressivos em relação a criar um lago lá na região que é pretendido. E, então, o que nos parece é que, se a justificativa for criar um bairro, ou como até a reportagem citou, criar uma condição de maior umidade do ar, como é feito lá pelo Lago Paranoá, em Brasília, né? Aí tudo bem, é uma possibilidade, é um grande desenvolvimento lá na região, vai ser muito bom quem puder morar ali no entorno do lago e tudo mais. Mas a justificativa dessa obra para abastecer Rondonópolis, técnica e economicamente, é difícil de defender. Então, é apenas isso, que é o que eu já comentei com a Mili, né? E comento aí com vocês, para se tiverem alguma dúvida, alguma questão a mais, eu fico à disposição. Claudiano, pode falar. Não, eu ia bater palma, cliquei no ícone errado aqui. Não, parabéns aí o professor pela explanação, assim, achei bastante técnica e coerente, ele observou diversos aspectos, né? Acho que o principal que a gente tem que levar em conta foi a argumentação utilizada pela prefeitura, se não me engano, né? Que é a questão do abastecimento de pessoas, mas talvez a gente teria que olhar um pouquinho mais crítico por trás disso para ver se não há mais, talvez uma questão mais fundiária do que mesmo ser realmente a crise hídrica para a população. Exatamente. Mas, enfim, faz parte da coisa, né? A questão que eles comentam muito, assim, eu falo até mesmo por nós estarmos ali também no Ribeirão Ponte de Pedra, é uma questão hidrogeológica da região, entendeu? Esse neossolo quartzarênico e as atividades intensas do uso do solo no entorno das bacias
carrega muito sedimento entendeu? Então, assim, é uma coisa que não digo não só nós aqui quanto comitê, mas toda a sociedade deveria pensar um pouco mais, né? A gente tem que criar mecanismo, há tecnologia para isso, curvas de níveis, algumas outras ali, para a gente tentar, não digo frear, mas conviver melhor com essa questão hidrogeológica da região. As pessoas, infelizmente, só começam a pensar nisso quando está completamente já assoreado e começa a vir, aí querem nos mostrar umas soluções iguais a esta, mas que, se não cuidar, futuramente vai acontecer a mesma coisa, vai encher de areia e vai ver outra coisa. Mas, enfim, sigamos em frente. Exatamente. Seu Miguel. Tá mudo, seu Miguel. Desculpa aí. Agora, tá. Eu acho que o comitê deveria solicitar, então, à prefeitura uma justificativa, talvez se tiver já uma cópia do projeto, para que, acho que a criação da barragem em si, não vejo como um grande problema. Ele pode ser até melhorar a condição ambiental, lá, dependendo de como for executado. Então, o Claudiano falou aí a questão de assoreamento. Se ele vier junto com um projeto de microbacias lá de extensão e tal, você criar uma nova APP, né? Então, tudo isso, ele pode, de repente, até melhorar a condição lá, depende de como for executado, e a justificativa para que seja feito. Como o professor explicou, a questão do abastecimento não parece ser a real, né? Ele pode ser para recreação, outras questões, mas depende muito como ele vai ser executado, eu acho que você pode acompanhar isso, né? Aliás, a minha Câmara, eu consegui resolver o problema, e é isso. Eu não tiro em maneira alguma, aliás, não entramos nesses detalhes, né? Talvez a prefeitura tenha um plano sei lá, de urbanização daquela área. Parece que já existem alguns condomínios por ali, e pensa em criar uma área de lazer, de recreação, enfim, pode haver outras justificativas que possam bancar, né, esse projeto. A única coisa que a gente nota na área de recursos hídricos, né, é que realmente, para abastecer Rondonópolis, existem soluções mais baratas e com menor impacto. E agora, se dentro de um projeto que aí, não, o objetivo é criar um lago para melhorar a umidade do ar, para criar uma zona de expansão da cidade, e uma área de lazer, turístico e tudo mais, e também facilitar o abastecimento, aí perfeito, né? Entraria mais como um benefício colateral, não o principal. Como a reportagem que eu li, aparentemente ela indicava que era para abastecer, porque 50% da cidade depende da água captada ali, e que, continuando a coisa, iria faltar esses 50%. Não vai faltar, tem bastante água ali. A Laura, do Sanear. Pode falar, Laura. Vamos lá, boa tarde a todos. Laura, diretora técnica do Sanear. Bom, já pegando o gancho do professor Edulana, né? E do Miguel. Eduardo Lana. Eduardo Lana. E acho que Tá Miguel... Edu ali, né? Pronto. Vamos lá. Só pegando o gancho de vocês, o Sanear só gostaria de, nesse momento, esclarecer que os projetos e os estudos complementares e demais documentos técnicos ainda estão em fase de elaboração, e que, no momento oportuno, será devidamente apresentado, né? Sendo o processo de licenciamento ambiental, classificação de barragem, outorga e demais documentos que serão protocolados junto à Secretaria de Meio Ambiente. Nós até já fomos notificados, Mili, na verdade, a Prefeitura, né, foi notificada pelo Ministério Público, eu acho que é uma ação civil pública do próprio CBH, né, solicitando algumas informações, né, e será tudo respondido mediante ao nosso setor jurídico, ao Ministério Público.
Não sei se o Álvaro gostaria da Secretaria de Meio Ambiente, falar alguma coisa também. Tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos. No caso, dentro dessa situação, até mesmo como representante aqui do município, né, nós recebemos essa informação e até mesmo dentro da denúncia, não posso até trazer aqui, não sei, como isso foi deliberado pelo CBH, né, a respeito do processo da denúncia. No caso, houve uma deliberação do CBH para essa denúncia, ou uma votação aqui? Ou só foi feito de ofício? Foi feito de ofício. Ok. Mas aí, no caso, não passaria por um conselho, ou aqui dentro disso? Não, sei mas se- a denúncia é só para esclarecimentos, Álvaro. Ela não Não, tem é porque, nada... assim, é porque no primeiro ponto da denúncia, e é claro que isso pode ser feito, né, por qualquer um dos órgãos, isso não é um impeditivo, acho que até mesmo como o pessoal da SEMA estadual estava fazendo aqui o esclarecimento, o processo ele passa por uma questão de licenciamento, né, e eu vejo que todas as informações aqui vêm a partir de uma matéria que veio de um jornal. É claro que ele trata a respeito de um decreto que foi feito específico, falando das áreas, né, mas como bem apontado até mesmo agora, em outro âmbito, né, numa reuniões anteriores, tratando sobre o Conselho de Meio Ambiente do município, a qual você faz parte, né, e outros membros aqui também, também foi apontado que, de fato, isso seria trazido em situação oportuna, como até mesmo a Laura mencionou. Mas todo o processo, ele vem, como qualquer empreendimento, qualquer situação, passa por um rito, como foi apresentado aqui. Então, o processo de licenciamento, ele há uma sequência, um rito, todo um protocolo, e há uma deliberação, porque se houver algum tipo de impacto ambiental, ou qualquer tipo de situação como essa, específica, ela será avaliada por um órgão ambiental competente, né, ou qualquer tipo de risco. Apesar da apresentação falar muito mais sobre a questão da classificação da barragem, né, e os impactos que isso pode trazer, mas no caso, isso passa por um crivo ambiental de um órgão que vai validar esse processo, né? Então, e no primeiro objeto da denúncia, ele menciona lá a questão de cercear todo o processo de licenciamento, né? Então, vamos dizer assim, nem foi dado entrada de um processo para que haja uma verificação. Eu creio que, assim, a melhor forma, e aí é uma questão particular minha, é o diálogo, né? E não haveria impeditivo algum de haver um diálogo entre o CBH e a própria prefeitura, levantar informação e esclarecimento. É claro que é pertinente também, pode ser feito qualquer tipo de informativo, mas lá, de fato, ele pede já a questão de, como embargo de qualquer atividade de licenciamento, né? Então, seria que parasse tudo isso e caracterizando como um crime ambiental dentro do processo, do âmbito da denúncia, né? Então, assim, eu acho que o modo que eu falei aqui inicialmente seria da questão também de como aqui do comitê de deliberar sobre isso, porque o comitê ele precisaria versar sobre isso e todos os membros também falar sobre essa pauta, não só, eu digo, fazer uma denúncia de ofício, mas nós deliberarmos também isso daí. É claro que eu, como secretário de Meio Ambiente do município, né, respondo também aqui pelo município nesse caso, a Laura mencionou ali, mas eu acho que era interessante também o conselho ter deliberado sobre isso. O Álvaro, com certeza o comitê, ele quer a participação de todos nesses debates. Por isso, a gente teve as oficinas aqui sobre o plano, sobre o diagnóstico, sobre os prognósticos, da situação das águas daqui da nossa região. Então, era para vocês participarem ativamente e trazer essa informação que é tão importante, que vai fazer uma diferença grande até na próprio planejamento das ações do plano, entendeu? Ali era a oportunidade de estar trazendo isso e deliberando para todos. O que a gente
fez com a denúncia é fazer vocês virem até o comitê e fazer exatamente isso que você está fazendo, falar sobre esse projeto, trazer para o comitê para a gente discutir aqui dentro do comitê sobre esse projeto. E esse tipo de atividade, de empreendimento, ele afeta a bacia todo, como um todo. O Arareal é o principal tributário, um dos principais tributários do Rio Vermelho, e o Rio Vermelho é o principal tributário do São Lourenço. Isso afeta todo mundo que tá aqui na nossa região. Por isso, a denúncia foi feita de ofício, e assim que eu vi a reportagem, para trazer vocês, nós vamos oferecer espaço que vocês precisarem dentro do comitê para mostrar todo o projeto que vocês têm, todo o estudo de viabilidade que vocês têm, o que vai ser feito, o que vocês quiserem estar apresentando aqui para o comitê, para a sociedade, que nós aqui somos representantes da sociedade, está de portas abertas para vocês virem e apresentarem. A gente só quer que seja tudo público, isso, entende? Porque é uma discussão pública. Todos têm o direito de saber se é viável, se não é viável, se tem estudo, se não tem estudo. Entendeu? Aqui, o seu Miguel está até sugerindo que a prefeitura faça uma apresentação. Exatamente, isso. Faça a prefeitura, vamos marcar uma reunião extraordinária para a prefeitura vir e apresentar o projeto para nós. Qual é a ideia? É isso que a gente queria. Até porque o projeto já existe, né, Miriam? Há muito tempo. Tá? A gente tem um decreto de desapropriação dessa área. Então, a gente não está falando num projeto a curto prazo, né? E eu acho que nós, né, como comitê, somos os principais interessados. E levando em consideração, inclusive, o nosso plano de bacias, que é o mais importante, se tivesse a participação assídua do município dentro do nosso comitê, eu tenho certeza absoluta, Álvaro, que vocês tinham evitado, às vezes, esse contravapor aí para vocês poderem apresentar e abrir para a sociedade esse projeto, entendeu? É um negócio, assim, que teve a oportunidade, mas a gente também não tem bola de cristal e não vai ficar indo atrás de vocês, olha, participa aqui. Teve um momento tão bonitinho que nós tivemos um mapa onde as principais atividades que a sociedade queria, né? Eu até levei isso em consideração dentro do nosso do Consema. Essas principais atividades elas foram coladas nesse mapa de todos os nossos recursos hídricos, que abrange não só o nosso município, mas todos os outros na nossa bacia. Então, teve esse momento oportuno, né? Então, não é uma situação onde a gente está querendo repreender, né, um projeto, enfim, não é isso, e falar que é inviável, até porque a gente não teve acesso a nenhuma questão técnica. Então, é óbvio que isso não é o principal levantamento do comitê, e sim esse olhar que o comitê é importante, para isso que existe o comitê, entendeu? E valorizar as pessoas que estão trabalhando aqui dentro do comitê, né? Isso, e o município é o principal interessado, né, secretário? Mariana, mas assim, só fazendo um apontamento, em nenhum momento o município, e eu falo como secretário do município, ele apontou e desmerece o CBH ou qualquer situação. Em nenhum momento foi citado ou feito qualquer desmerecimento. O que eu quero dizer é que traz uma animosidade, porque a primeira situação que se traz é um barramento do processo. Ok, trouxe isso e tem que ser feito as respostas tecnicamente e juridicamente da forma que foi feito, sem problema algum. Só pegando um gancho do que você citou, Mariana, no caso, você citou que a questão da apresentação técnica disso. Isso vai ser feito, Rito, para quem é a competência, nós devemos, dever apresentar isso para o órgão fiscalizador, que é a semi-estadual. E se houver qualquer tipo de impedimento, ela vai ter que barrar o empreendimento se tiver qualquer coisa irregular. Então, não há que se tratar no sentido de um dano ou algo ambiental que está irregular, de algo que nem se iniciou. Entende? Então, é uma questão de diálogo e de entendimento e conversa. Então, não há uma questão de trazer, por exemplo, aqui, que o município, eu fiz isso aqui, uma denúncia para o município vir aqui e conversar. Simplesmente era uma questão de um ofício. Porque se já tinha ciência, e foi o mesmo fato aqui trazido, que a questão específica aqui
que está sendo deliberado e que houve também já no Conselho de Meio Ambiente, é que o fato que está sendo deliberado é porque não foi feito a consulta para o CBH. Porém, iniciou-se uma fala da Mili, pontuando que nós, que já estão com os processos extremamente avançados, mas aonde que está, quais são os dados que isso está avançado, até onde que estão essas informações, quais os projetos, como que está, porque o município, ele está seguindo um rito que é o rito legal. No caso, foi apresentado aqui quais são os processos de segurança de barragem. Existem vários outros pontos que precisam ser feitos da classificação, mas o que eu quero trazer aqui é que não há um impeditivo, não há uma irregularidade como foi apresentado do município. O município está seguindo um rito legal aqui dentro do processo. E como mencionado anteriormente, dentro do próprio conselho, que os demais membros não fazem parte, né, porque até mesmo são de outros municípios até, mas no caso a Mili, o Igor, que faz parte da ONG, a Mariana pela OAB, no caso, falei, em tempo oportuno seria apresentado isso. Então, nós estamos partindo de um pressuposto de uma matéria que saiu de um decreto de desafetação, e que foi falado. Agora, tudo isso daí parte de uma matéria, mas o município ele não foi trazido em pauta dentro disso, daquilo, ou notificado, falar assim, ó, precisamos de um esclarecimento. Ele foi feita uma denúncia. E dentro da denúncia, sim, eu reforço que causa uma certa animosidade entre CBH e o próprio... Álvaro, você que está criando essa animosidade. Vinícius... Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Mili, eu ia falar justamente isso. Álvaro, há de fato uma falha gigante na prefeitura. A gestão fez uma cagada e há necessidade de reconhecimento. A SEMA, ela não é o órgão fiscalizador. A responsabilidade das outorgas e liberações de uso é do comitê. Primeiro pelo comitê, legalmente, depois pela SEMA. O que nós temos em Mato Grosso é um costume de desvalorização dos comitês. O pessoal tem costume de pular os comitês e ir direto para a SEMA. A gente tem uma falha legal em que a lei das águas e a lei ambiental não se conversam, e muitas vezes elas divergem, e você, para fazer um empreendimento da prefeitura, precisa estar dentro dos dois. Então, há de fato uma falha. É um susto gigante do comitê receber uma informação pelo jornal público de uma situação dessa e o comitê não ter sido notificado. Há, de fato, uma falha da gestão, sim. A prefeitura fez errado. Não vejo a questão da notificação como algo desafiador ou de embate, não. Há um problema gigante. A prefeitura cometeu um erro, a responsabilidade técnica inicial é do comitê. Então, o comitê deveria ser notificado antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação. É uma questão de ordem, é uma questão de legalidade, e essa legalidade ela foi pulada. Infelizmente, a prefeitura precisa reconhecer isso. E se houver necessidade, nós faremos outras denúncias a nível federal, não só a nível do Ministério Público de Rondonópolis, não. Porque é uma discussão antiga, é uma discussão que há um tempo já tinha sido superada e agora a gente está retomando. Existem diversos outros interesses. O interesse aí, e aí é uma questão muito pessoal minha, que não é só uma questão de melhoria da qualidade do abastecimento de água. Há interesses econômicos, há interesses diversos aí junto. E a gente precisa ter maturidade para discutir isso também. Então, já que a gente quer falar em legalidade, a responsabilidade inicial é do comitê. O comitê deveria ter sido notificado antes de qualquer outra situação. Mais alguém quer fazer algum comentário? Juraci. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Boa Mili, eu tarde. queria ver contigo se seria um outro assunto, mas você quer esgotar esse aí primeiro? Deixa só eu confirmar, se alguém tem mais alguma dúvida, alguma contribuição, alguma fala sobre esse assunto especificamente, da barragem de Rondonópolis. Pessoal, lembrando Não, eu só contribuindo, Miri, e concordo ali com o Vinícius, é o seguinte, é só a secretaria preparar uma apresentação, respondendo, você vai ter que responder o comitê ali oficialmente, porque foi oficiado, mas faz uma apresentação, é interessante, traz para o comitê, porque quando a sociedade for perguntar, vai perguntar ao comitê.
primeiro, entendeu? Então é o seguinte, faça a apresentação, estamos precisando, vamos, construir juntos, ninguém está para barrar nada, mas é construir junto, como o Vinícius disse, para que a comunicação siga o caminho correto. Simples assim. Perfeito. É isso mesmo. Excelente ponderação, Claudiano. Isso aí. Acho que pode dar continuidade, Juraci. Gente, eu estou saindo Só então. queria ver Um abraço, até a próxima vez. Falou, professor. Viu, pessoal? Talvez eu quero ver se vocês sabem aí sobre o Instituto ICV, Instituto Centro de Vida. Alguém conhece? Alguém sabe alguma coisa? Eu estou com uma situação aqui com eles. Tem alguém do Instituto aqui junto com a gente ou não? Não, eles não fazem parte. Eles atuam mais na região de Alta Floresta e Cuiabá. Tá bom, então. A gente tem uma cooperação técnica com eles aqui, começou em 2020, eu estava fora. Em 2023, a gente efetivou aí, através do Ministério Público aqui, da Promotoria, né, de Justiça de Campo Verde, e em 2025 nós efetivamos um pagamento para eles. E agora estão me pedindo uma prorrogação de prazo, e o promotor pediu para parar o processo, né, porque assim, a gente não viu resultado nenhum ainda, né, do trabalho desse pessoal. Eu, inclusive, nunca vi eles. Eu já cheguei aqui, o bonde já estava andando. É do projeto Águas para o Futuro? Águas para o Futuro. Aí, o que acontece? Eles me mandaram esse contrato, está parado aqui, por efeito assinar, é uma prorrogação, para eles concluírem o trabalho técnico, só que assim, eu nunca vi esse pessoal, e eles fizeram um trabalho, parece, na região, na nascente do São Lourenço, na região de Campo Verde, em várias nascentes, e fez também em Rondonópolis, né? Só que o daqui de Campo Verde a gente nunca viu o resultado. A gente pediu, mandou um ofício até para a promotoria aqui, para eles nos passarem o resultado desse trabalho, e ninguém nos passou nada ainda. Vocês conhecem esse pessoal? Como é que a gente pode falar com eles aí? Juraci, só a título de esclarecimento, aqui em Rondonópolis é outra ONG que executa o trabalho, é a Associação Rondonopolitana de Proteção Ambiental, a ARPA, que desenvolve o projeto Águas para o Futuro. Não é o pessoal do ICV. O pessoal do ICV, ele atua mais na região de Cuiabá, ali, eu acho que eles fizeram em Jaciara também, e em Tiquira, também foi eles que fizeram, e lá na região norte, em alguns lugares, também em alguns municípios. O que a gente pode fazer? Pelo comitê, encaminhar um ofício ao Ministério Público pedindo o resultado, que eles apresentem o resultado desse projeto aí em Campo Verde, realizado aí em Campo Verde. Esse é o papel do comitê também, cobrar os órgãos do resultado, das ações, dos procedimentos que estão sendo executados nos municípios. Então, a gente, como a gente auxiliou a Geroeste para andar com o Paquera, a gente auxilia aí vocês de Campo Verde para ver o resultado do projeto Águas para o Futuro em Campo Verde. A gente elabora esse ofício, eu encaminho para você dar uma olhada, visualizar se é isso mesmo que a dúvida de vocês, e aí a gente encaminha para eles estarem explicando, tanto para o ICV quanto para o Ministério Público. Pode ser? Tudo bem, pode ser. E, gente, o comitê é isso. O comitê também faz denúncia, o comitê também fiscaliza, o comitê também conversa, esclarece, é aberto para qualquer tipo de ponderação e conversa, e apresentação de projetos, e execução de projetos, e educação ambiental, recuperação de áreas, é tudo. Então, está de portas abertas para vocês, que são os membros, virem, trazerem os seus projetos, trazerem as suas demandas. A gente está aqui para trabalhar num bem comum, que é os recursos hídricos. Tá bom? Alguém mais quer fazer algum comentário? Tem mais alguma informação a ser repassada? Mili, tudo bem? Só para fazer falar. Eu entendo o papel do comitê, né, visto que foi apontado aqui, e não é interesse do município, de momento algum, de fazer qualquer tipo de óbice, e quero deixar bem claro que, assim como foi apresentado pela Laura, e como já foi apresentado para
no caso, aqueles que são membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que quando se tivessem os projetos, isso seria apresentado, tá? No caso, como informado, não tem como a gente apresentar algo que nós não possuímos ainda em mãos. No caso, eu creio que, assim, aproveitar, o Claudiano mencionou, né, aqui de ser feita a apresentação, que também isso foi mencionado anteriormente no Conselho Municipal de Meio Ambiente, e eu imagino que essa questão de trazer essas deliberações, era importante também que isso seja discutido e debatido, porque o Conselho faz parte de um conjunto de instituições, de pessoas, e seria interessante isso. Eu falo como membro do Conselho aqui, né, que seria importante nós trazermos isso para fazer. Respeito, sim, quero deixar bem claro, não estou em nenhum momento fazendo qualquer tipo de óbice, no sentido de que não se deve fazer. Sim, o Conselho deve se fazer denúncia, deve se verificar, deve se investigar, fazer tipo de situações, mas o que eu estou apontando seria nesse sentido que a gente também pode deliberar, e dentro do próprio Conselho, como parte do município, poderia ter sido feito essa indagação e questionamento. Laura? Laura? Ela está com a mãozinha levantada? Opa, desculpa, Mili, meu áudio estava desligado. Mas vamos lá, né? Os colegas do CBH, né, especialmente a Mili, nós compreendemos essa preocupação levantada pelo Comitê de Bacias, né? Principalmente quanto aos possíveis impactos e à necessidade até da garantia e segurança dessa captação hídrica. Mas como eu já falei na minha primeira fala, e o Álvaro falou agora nesse momento, a gente gostaria de esclarecer que esses projetos executivos e esses estudos complementares, eles ainda se encontram em fase de elaboração e finalização técnica. E assim que os mesmos estiverem concluídos, no momento oportuno serão apresentados a todos os órgãos, inclusive ao CBH. Então, a gente pede um pouquinho de paciência. Eu acho que a conversa, o diálogo, de qualquer forma, é muito importante para que a gente possa compilar esse projeto, que eu entendo ser um projeto muito importante para o município de Rondonópolis. E agradeço aí pelo momento de fala, tá bom, Mili? Eu que agradeço a participação de vocês, Laura e secretário Álvaro. Assim, hoje foi muito importante esse momento, porque, afinal de contas, nunca tinha tido os dois numa mesma reunião. Então, é bem importante para o comitê tê-los aqui, para o município de Rondonópolis, porque, assim, a gente sempre fica com sentido que a gente vê Campo Verde participando, Jaciara participando, Jucimeira participando, tal, pessoal interessado, Poxoréu, e Rondonópolis é uma dificuldade, mas agora a gente vai caminhar junto com Rondonópolis. Rondonópolis vai trazer os projetos do tão sonhado lago do Arareal para apresentar aqui para nós. Nós estamos com as portas abertas para vocês. Que fique claro, o comitê não é contra nada. O comitê é a favor da conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente. Então, se é uma coisa que vai trazer uma qualidade de vida, isso inclui as pessoas, meio ambiente inclui as pessoas, entende? Inclui todos que moram em Rondonópolis, não é só, a gente pensa, meio ambiente é só a natureza, não, é todos, então eu incluo todos. Se isso vai trazer um bem para todos, o comitê vai apoiar sempre, só não queremos ficar de fora da discussão, não queremos ficar de fora do avançar das etapas desse projeto que a Prefeitura Municipal está propondo. Principalmente porque nós estamos com o plano de bacia aí, caminhando, isso tem que constar, é um documento que vai valer para 20 anos, então tudo isso tem que constar lá no plano e nas ações que nós vamos desenvolver no plano, tá? Só um minutinho, secretário, que o Eduardo Gomes levantou a mão aqui. Olá, muito boa tarde. Eduardo Gomes falando, representando a Associação dos Engenheiros Sanitaristas e Ambientais aqui do estado. Eu entendo que o diálogo ele vem a ser a melhor forma de conseguirmos tanto superar, como também encontrar um denominador comum para essa questão. Eu penso que eu entendi um ponto
talvez de secretário, na questão quanto ao Ministério Público. Talvez se a deliberação ela tivesse surgido no âmbito do comitê, eu não entendo como está essa regulamentação legal quanto a isso. Mas o mais importante é ter espaços como este, onde nós vamos conseguir debater, dialogar e chegar na melhor solução possível. Agradeço. Álvaro? Na verdade, não seria nem do assunto que nós estávamos tratando, Mili, é só uma questão de que nós tínhamos encaminhado pela secretaria, no caso, o representante, substituição, né, do suplente no dia 29, e nós não tivemos resposta. E aí, só uma resposta para também colocar o suplente legalmente aqui dentro do comitê, tá? Ô, secretário, vou fazer isso agora, eu acabei esquecendo. Peço desculpas, vou fazer isso agora, nesse momento. Tranquilo, sem problema. Eduardo, você levantou a mão de novo ou ficou com a mãozinha levantada? Acho que ele ficou com a mãozinha levantada. Bom, pessoal, mais alguém quer fazer contribuição, alguma fala, alguma solicitação? Então, eu dou por encerrada às 15h55 a 31ª reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço e agradeço aí a participação de todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Mini. Tchau. Ô, Igor, como que eu consigo acessar o resumo da reunião lá? Desculpa, senhor Ivo, repete? Como que eu consigo acessar o resumo da reunião ali para mim discutir internamente isso? Dessa reunião? Isso. Eu vou deixar público isso, tá? No YouTube, eu mando para o senhor o link, pode ser? Da gravação?